Todos acompanharam essa notícia divulgada nesta semana. Um novo golpe militar aconteceu em outro país africano da África Ocidental, um dos países que tem uma localização estratégica muito importante na África. Estamos falando exatamente sobre esse golpe militar que aconteceu na Guiné-Bissau. Esse incidente, claro, levanta a questão mais importante de hoje e com certeza a primeira coisa que vem à mente de todos é: quem está por trás desse golpe? Inscrevam-se no canal. Será que é a Rússia? Ou seriam os países ocidentais e a França? É exatamente isso que vamos revelar hoje neste episódio, de acordo com um conjunto de indicadores políticos. Fiquem conosco. Queridos espectadores, que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Bem-vindos a mais um episódio da série Opinião. Durante esta semana, voltou novamente esses eventos emocionantes às aldeias africanas. Após uma série de golpes militares que ocorreram em vários países da África nos últimos anos, e os países mais importantes foram os países do Sahel, que romperam politicamente, diplomaticamente e economicamente com esse sistema francês. Hoje, golpes desse tipo voltam a acontecer em outro país, Guiné-Bissau. Esse país, para que todos saibam, é um país muito pequeno em termos de área, podemos dizer que tem quase o tamanho da Suíça ou da Holanda, e é um país muito pobre. O produto interno bruto dela mal chega a 2 bilhões de dólares e a população é de cerca de 2 milhões de pessoas, sendo que quase metade delas são muçulmanas. Então esse país tem fronteira terrestre com Guiné-Conakry, com Senegal e tem uma saída para o Oceano Atlântico. O importante é que este país estava passando, durante esta semana, por um processo eleitoral, eleições presidenciais e legislativas, mas o que aconteceu foi antes do anúncio dos resultados dessas eleições. Apenas algumas horas antes, começou um golpe militar bem-sucedido. Um grupo de oficiais do exército tomou o controle do Palácio Presidencial e, em seguida, assumiu o controle total de todas as instituições do Estado. Foi anunciada a destituição do presidente Omar Sissoko Embaló, que foi preso dentro do Palácio Presidencial e, em seguida, deportado para o Senegal. As eleições foram suspensas, as instituições do Estado tiveram suas atividades interrompidas e, em seguida, uma liderança de transição foi criada sob comando do general Hurtanta como presidente interino do país. Certo, agora por que esse golpe aconteceu? Segundo divulgação oficial, o exército afirmou ter intervindo para evitar o caos, garantir a segurança e restaurar a ordem. O exército também disse que frustrou uma conspiração de traficantes de drogas que queriam tomar a democracia. Então, alguns vão se perguntar: o que os traficantes de drogas estão fazendo na Guiné-Bissau? Porque aqui todo mundo sabe. A Guiné-Bissau é uma das áreas mais importantes, ou um dos pontos de passagem mais importantes da cocaína, dos países da América Latina para a Europa. Ela passa pela Guiné-Bissau, de lá da Guiné-Bissau, ela entra no Mali, do Mali para a Argélia, da Argélia para a Europa e talvez até para o Marrocos também. Então, talvez essa informação seja desconhecida por muitos. Apesar de o Marrocos ter uma longa faixa costeira no Oceano Atlântico, os traficantes de drogas evitam essa rota, porque há uma vigilância rigorosa nessas costas, especialmente quando falamos sobre o Saara marroquino e toda a sensibilidade dessa região. Então, o que eles fazem hoje? Eles enviam carregamentos de drogas dos países da América Latina para este país pobre, Guiné-Bissau. Lá, elas são armazenadas em depósitos em mansões de pessoas influentes e depois são distribuídas para vários países, por diferentes rotas e caminhos.
Algumas são enviadas para Mali, depois para a Argélia, e de lá para a Europa e para o Marrocos. Algumas são contrabandeadas por terra e mar, outras por via aérea, seja em voos privados ou em voos comerciais. A rede não utiliza um único método de contrabando, nem sempre utiliza a mesma rota, ou seja, as rotas sempre são diferentes, algumas são rotas principais e outras são apenas secundárias. E essa rota da qual estamos falando é a rota Guiné, Bissau, Mali, depois Argélia e Marrocos. Essa é uma das rotas secretas mais importantes de todas, uma das rotas secretas mais importantes que nunca foi mencionada em nenhum relatório jornalístico. Porque as redes de traficantes de drogas também têm métodos de camuflagem. Às vezes realizam apenas operações para despistar a segurança e desviar a atenção da rota principal. Ou seja, por exemplo, eles deixam uma pequena carga de drogas cair nas mãos da polícia, para enganar todo mundo, que esse é o caminho que essa gangue ou esses contrabandistas usam, enquanto na verdade ela está confiando em rotas completamente inesperadas. Como essa rota, ninguém quer dizer. Alguém poderia pensar ou pensava que a cocaína poderia vir do leste e não do oeste, poderia vir do Mali ou da Argélia, sendo que ela é produzida no oeste, nos países das Américas. Ou seja, reparem bem como eles disfarçam como essas operações de contrabando são feitas. O importante é que o exército da Guiné-Bissau está aqui. Ele disse que interveio para impedir uma conspiração dos traficantes de drogas que querem tomar o poder. Mas ele também disse um ponto muito importante. Disse que o país estava ameaçado por uma grande onda de caos e instabilidade. E talvez até um confronto entre os dois lados, entre os apoiadores do presidente guineense Embalo e os apoiadores do líder da oposição, rival de Embalo nestas eleições, Dias de Costa, porque Dias, antes deste golpe, ou seja, apenas algumas horas antes, o líder da oposição Dias de Costa saiu para anunciar sua vitória nestas eleições. E ao mesmo tempo, Embalo também apareceu para se declarar presidente. Ou seja, para Guiné-Bissau, mais uma vez, para anunciar sua vitória nestas eleições, então ficaram dois lados, cada um dizendo: eu sou vencedor destas eleições. Os resultados oficiais ainda não foram divulgados e até agora não apareceram. Após o anúncio desse golpe, a União Africana condenou esse golpe. Prestem bastante atenção a esses dados, ou seja, a União Africana condenou esse golpe. Suspendeu as atividades da Guiné-Bissau na União Africana até a restauração da ordem constitucional. Da mesma forma, o grupo ECOWAS, ou seja, a Comunidade dos Estados da África Ocidental, suspendeu a participação da Guiné-Bissau nesse grupo e declarou sua rejeição total a esse golpe. O importante aqui é que surge uma pergunta: quem está por trás desse golpe? Porque, na verdade, não existe nenhum golpe bem-sucedido sem apoio externo, sem apoio de partes externas. Então, quando falamos sobre a África, quando falamos sobre Guiné-Bissau, estamos basicamente falando sobre o quintal da França, embora esse país tenha sido uma colônia portuguesa e não francesa. E embora originalmente estivesse sob influência portuguesa, a localização geográfica desse país, cercado por nações de influência francesa, fez com que ele também ficasse de uma forma ou de outra sob influência francesa. E hoje é considerado um quintal da França. Mas quando falamos sobre o presidente deposto Embalo, vemos que recentemente ele teve encontros um tanto estranhos, aproximando-se da China e também dos russos. Ele se reuniu recentemente com Putin e abriu espaço para cooperação com os russos em diversos setores: infraestrutura, energia, agricultura e também em algo muito importante para o Ocidente, ou seja, há uma guerra feroz por isso: os recursos naturais.
Então, os movimentos recentes de embelo foram todos no sentido de diversificar parcerias e se abrir para a Rússia e para a China, especialmente para a Rússia. É como se Embalo tivesse se tornado recentemente um dos presidentes africanos mais abertos à Rússia. Após os golpes bem-sucedidos que aconteceram no Mali, no Níger, em Burkina Faso e assim por diante, também recentemente ele fez uma declaração muito séria, dizendo que está pronto para cooperar com a Rússia em vários campos. Mas prestem bastante atenção. Os campos mais importantes sobre os quais ele falou e que propôs aos russos, quais são? Combate aos golpes de Estado, combate aos golpes militares, ou seja, havia uma aproximação muito clara entre ele e os russos, a ponto de firmar um acordo para combater os golpes de Estado, o que desagrada a França, Portugal e outros países do Ocidente. Por isso, quando vieram essas eleições presidenciais, houve uma oportunidade para os países ocidentais derrubarem-se Embalo. Ficou claro que havia um apoio evidente da França e de Portugal ao líder da oposição, Dias. Recentemente, houve relatos confirmando que líderes da oposição visitaram a capital francesa, Paris, realizaram reuniões secretas lá e assim por diante. Também houve relatos de que a comunidade guineense, na França e em Portugal, saiu em manifestações de apoio à oposição e que isso foi incentivado nos bastidores por certas mãos ocultas. Ou seja, recebe apoio da França e de Portugal, até mesmo a mídia francesa e a mídia portuguesa criticavam Embalo e até mesmo internamente, dentro da Guiné-Bissau, havia um forte discurso, ou seja, apoiadores de Embalo diziam que Dias é o candidato da França e de Portugal, como se fosse apoiado externamente. Da mesma forma, havia centenas de tweets e postagens nas redes sociais dizendo que a oposição tinha coordenação externa com 3 países: Reino Unido, França e Portugal. Na verdade, não há uma prova definitiva sobre isso, mas há uma conversa forte, seja na mídia ou nas ruas, baseada em vários indícios e assim por diante. E como sempre dizemos, onde há fumaça, há fogo. Mesmo que tudo isso seja só boato, propaganda midiática ou eleitoral e afins. No entanto, isso confirma para nós algo muito importante. Há quem seja apoiado pela Rússia e há quem seja apoiado pelo Ocidente. O Ocidente apoiava a oposição porque estava totalmente convencido de que Embalo passou a representar um grande perigo para sua influência na região. A entrada da Rússia nesse país, da forma que Embalo deseja, seria considerada uma expansão russa na região, fortalecendo ali a presença deles ali. Estamos falando sobre recursos naturais, estamos falando sobre cooperação no combate, ou seja, aos golpes militares. Isso é algo perigoso para ele. Depois do Níger, depois do Mali, Burkina Faso e Guiné-Conakry, agora vem Guiné-Bissau. E depois, o que vem a seguir? Será que será o Senegal? Será a Gâmbia? Será a Libéria? Será a Serra Leoa? Talvez até a Mauritânia? Isso é perigoso para eles. Isso é uma expansão da propagação. Então aqui, todos devem prestar atenção a um ponto muito importante. Porque quando alguns souberem desses dados, vão pensar que o exército da Guiné-Bissau fez esse golpe a serviço da França e de Portugal, ou seja, para derrubar Embalo. Mas aqui está a grande surpresa. Embalo é um homem militar. Embalo foi oficial do exército, tinha relações estreitas com a Rússia, tem relações estreitas com o exército. Guiné-Bissau. E ele tinha boas relações com os golpistas no Mali, no Níger e em Burkina Faso. E hoje, vemos que esses 3 países não condenaram de forma alguma esse golpe na Guiné-Bissau. Não encontramos. Pelo contrário, as entidades que condenaram o golpe são entidades francesas ou sob influência francesa, como, por exemplo, o Grupo dos Países da África Ocidental, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. Então, isso é uma prova de que os golpistas não são motivados ou apoiados pela França ou pelo Ocidente. Pelo contrário, eles são apoiados. Ou seja, de uma forma ou de outra, pela Rússia. Isso é um indicativo
Então talvez alguns vejam que a Rússia deu um golpe em si mesma, ou seja, tirou um presidente que colaborava com ela. Mas a verdade é que Embalo realmente perdeu essas eleições, então inevitavelmente a liderança da Guiné-Bissau iria para a oposição para Dias. Essa pessoa apoiada pelo Ocidente de forma democrática, ou seja, através das urnas. O que motivou o exército da Guiné a intervir para evitar esse cenário? E talvez isso tenha acontecido por sugestão de Embalo, porque há uma declaração de Embalo, como eu disse no início, em que ele disse que pede à Rússia cooperação no combate aos golpes militares. E talvez isso signifique os termos dessa cooperação. Isso pode ter se concretizado aqui nesse golpe, porque eu considero isso um golpe. E seus eventos, um golpe não para derrubar o regime, mas para proteger o regime. Impedir a oposição apoiada pelo Ocidente. O exército não precisava de embalo, mas lhe deu proteção e abriu caminho. A fuga para o Senegal de forma segura, talvez também com garantias de transferência de dinheiro, transferência de propriedades e assim por diante, enquanto o mesmo sistema continuará, apesar de haver rostos novos como Hortanta. Portanto, a Rússia garante o fortalecimento de sua influência cada vez mais na região. Está claro que a Rússia realmente continua conquistando vitórias sucessivas em todos os níveis. A questão não é só na Ucrânia e no dossiê ucraniano, até mesmo na África. Ela continua conquistando vitórias sucessivas. Esse é mais um golpe chocante para o Ocidente, mais um golpe chocante para a França. Agora, vamos esperar para ver qual será o próximo país aliado. Onde será o próximo golpe militar? Será que vai ser na Mauritânia? Responda pra gente nos comentários e não se esqueça de se inscrever e clicar no botão de like.